As estepes da Mongólia, um reino de céus vastos e planícies infinitas, sussurram seu nome, Genghis Khan. Nascido em uma cultura tribal, ele se ergueu de origens humildes para conquistar um domínio maior do que qualquer outro que o mundo já tinha visto. Genghis Khan foi um guerreiro sem igual, um conquistador implacável que esculpiu um caminho sangrento através da história. Seus exércitos, famosos por sua velocidade, disciplina e total crueldade, inspiravam terror nos corações de seus inimigos. No entanto, este mesmo homem que podia ser impiedoso na guerra, também possuía um intelecto aguçado e uma visão surpreendentemente progressista para o seu império. Nascido Temujin, sua infância teve pouca promessa do poder que ele um dia exerceria. Ele aprendeu a cavalgar antes de poder andar, a caçar para sobreviver e a não confiar em ninguém além de sua família imediata. A notícia da crescente influência de Temujin se espalhou pelas estepes como um rastilho de pólvora impelido por um vento feroz. Sua reputação como guerreiro, incomparável em habilidade e astúcia, o precedeu. No ano de 1206, uma grande assembleia foi convocada, uma reunião como nenhuma outra que as estepes já haviam testemunhado. Dos pontos mais distantes do mundo mongol, eles vieram, chefes, guerreiros, xamãs e anciãos, todos convergindo para um local designado. Com a declaração da nação mongol, uma nova era surgiu nas estepes. Genghis Khan, um título que lhe foi concedido por aclamação, moveu-se rapidamente para consolidar seu poder e remodelar a sociedade mongol de acordo com sua visão. Do coração das estepes, uma tempestade se formou. Genghis Khan, com sua visão clara, sua ambição sem limites, desencadeou sua horda mongol sobre o mundo. O gênio militar de Genghis Khan foi forjado no cadinho das estepes, onde a sobrevivência dependia de ser mais esperto que o homem e a natureza. Ele entendia que a velocidade e a mobilidade eram ativos mais valiosos do que a força bruta, que uma força disciplinada poderia superar um inimigo maior e menos coordenado. Genghis Khan reconheceu a importância da coleta de informações, de conhecer seus inimigos tão bem quanto conhecia a si mesmo. Ele estabeleceu uma vasta rede de espiões e informantes, estendendo-se das estepes às cidades movimentadas da China e da Pérsia. As conquistas de Genghis Khan, embora inegavelmente brutais e muitas vezes devastadoras, inauguraram uma era de relativa paz e estabilidade em grande parte da Eurásia, algo que era quase inimaginável antes. Este período, conhecido como Pax Mongolica, ou Paz Mongol, foi um marco significativo na história. Testemunhou um florescimento do comércio, intercâmbio cultural e inovação tecnológica que teve um impacto profundo no curso da história mundial, mudando para sempre a dinâmica entre as civilizações. Com a Rota da Seda firmemente sob seu controle, os mongóis garantiram a segurança das rotas comerciais. Os mongóis estabeleceram uma rede de passagem segura para mercadores e viajantes, algo que facilitou o comércio em uma escala sem precedentes, conectando o Oriente e o Ocidente como nunca antes, criando uma ponte entre culturas distantes. Mercadorias, ideias e tecnologias fluíam livremente ao longo dessas rotas comerciais revitalizadas, promovendo um intercâmbio cultural vibrante, fomentando o crescimento econômico e a difusão cultural pela vasta extensão do Império Mongol, transformando a paisagem social e econômica.
As cidades, antes postos avançados, isolados e remotos, transformaram-se em centros comerciais movimentados, repletos de vida e atividade. Com suas populações crescendo com mercadores, artesãos e estudiosos de todos os cantos do império e além, criando um caldeirão de culturas. Esta era de conectividade sem precedentes fomentou uma polinização cruzada de culturas e ideias, algo que era raro na época. Os governantes mongóis, ansiosos por se beneficiarem do conhecimento e das habilidades de seus súditos, incentivaram a inovação, encorajaram a troca de ideias e tecnologias, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo. As técnicas de impressão chinesas chegaram à Europa, revolucionando a forma como o conhecimento era disseminado, influenciando o desenvolvimento da imprensa, que mudaria o mundo para sempre. Enquanto a astronomia e a matemática islâmica se espalharam para o leste, enriquecendo o conhecimento científico, influenciando o pensamento científico na China e além, criando uma base para futuras descobertas. Os mongóis, apesar de sua reputação temível, eram governantes surpreendentemente tolerantes e abertos. Genghis Khan, influenciado por seus primeiros encontros com diferentes religiões, adotou uma política de inclusão. Abraçou a liberdade religiosa dentro de seu império, permitindo uma coexistência pacífica, concedendo proteção a budistas, muçulmanos, cristãos e seguidores de outras religiões, promovendo um ambiente de respeito mútuo. Essa tolerância, incomum para a época, foi um dos pilares de seu governo. Contribuiu para a coexistência pacífica de diversas culturas dentro do Reino Mongol, criando uma sociedade rica e diversificada. Embora o próprio Império Mongol tenha se mostrado relativamente efêmero, seu impacto no cenário mundial foi profundo e duradouro, moldando o curso da história de maneiras inesperadas. A paisagem política da Eurásia foi irrevogavelmente alterada, com novos impérios e dinastias surgindo das cinzas daqueles conquistados pelos mongóis, redefinindo fronteiras e alianças. A Horda Dourada, um kanato mongol estabelecido na Rússia, deixou uma marca duradoura na cultura e na política russas, influenciando tradições e governança. Enquanto a dinastia Yuan, fundada por Kublai Khan na China, inaugurou uma era de prosperidade econômica e inovação cultural, promovendo avanços em várias áreas. As inovações militares dos mongóis, particularmente seu domínio da equitação, arco e flecha e guerra de cerco, tiveram um impacto significativo nas táticas e tecnologia militares, tanto na Europa quanto na Ásia, mudando a forma como as guerras eram travadas. Seu uso da pólvora, adquirido por meio de suas conquistas na China, se espalhou para o oeste, eventualmente revolucionando a guerra nos campos de batalha da Europa e além. O legado de Genghis Khan, o arquiteto deste vasto império, é complexo e multifacetado, refletindo tanto sua brutalidade quanto sua genialidade estratégica. Ele foi um conquistador implacável que deixou um rastro de destruição em seu caminho, devastando cidades e civilizações inteiras. Mas também foi um líder visionário que forjou um império poderoso e duradouro, a partir de uma coleção de tribos guerreiras, unindo-as sob uma única bandeira. Seu impacto na história mundial é inegável, influenciando gerações de líderes e estrategistas. Seu nome para sempre gravado nos anais da conquista e do intercâmbio cultural, um símbolo de poder e transformação. Os ecos de seu império podem ser sentidos na interconexão do nosso mundo moderno, nas rotas comerciais que ainda hoje ligam continentes, no fluxo de bens e ideias através das fronteiras, promovendo um intercâmbio contínuo e vital. E no legado duradouro do intercâmbio cultural que continua a moldar nossa sociedade globalizada, enriquecendo-a com diversidade e inovação. Genghis Khan. O nome ecoa pelos corredores da história, um sussurro de poder, ambição e o fascínio duradouro da conquista.
Sua lenda é tão vasta quanto as estepes que ele dominou. Ele foi uma figura de imensas contradições, um guerreiro implacável que forjou um império nas costas de seus inimigos, sem mostrar piedade, mas também um estadista astuto que valorizava a justiça, a tolerância e o Estado de Direito, buscando sempre a estabilidade. Sua história, uma tapeçaria tecida com fios de brilho e brutalidade, continua a fascinar e inspirar debates séculos após sua morte, desafiando nossa compreensão. Alguns o veem como um senhor da guerra bárbaro, responsável pela morte de milhões, um símbolo de terror. Seu nome sinônimo de destruição e dos horrores da guerra, uma sombra que paira sobre a história. Outros o veem como um líder visionário que trouxe unidade a uma terra fraturada, um herói para alguns, um unificador que abriu rotas comerciais, promoveu o intercâmbio cultural e incentivou o desenvolvimento, e inaugurou uma era de paz e prosperidade sem precedentes em grande parte da Eurásia, transformando a região. A verdade, como costuma acontecer com figuras históricas de tamanha magnitude, está em algum lugar entre esses dois extremos, complexa e multifacetada. Genghis Khan foi um produto de seu tempo, moldado pelas circunstâncias. Um homem nascido em um mundo de conflito constante, onde a guerra era uma realidade diária, onde a sobrevivência dependia da força, astúcia e da capacidade de inspirar lealdade inabalável. Ele era um pragmático, sempre calculando seus movimentos. Um líder que entendia que o poder, uma vez tomado, tinha que ser consolidado e protegido, com mão firme. Muitas vezes por meios implacáveis, sem hesitação. No entanto, ele também era um homem capaz de grande visão, olhando além do imediato, que reconhecia que a verdadeira força não residia apenas na força militar, mas na coesão social, mas no estabelecimento de uma sociedade justa e estável que transcendesse as rivalidades e divisões mesquinhas que assolavam seu povo por gerações, criando um legado duradouro. O império de Genghis Khan, embora relativamente efêmero, deixou uma marca indelével no curso da história humana. Suas conquistas redesenharam o mapa da Eurásia, derrubando impérios e abrindo caminho para o surgimento de novas dinastias e sistemas políticos. A Rota da Seda, revitalizada sob o domínio mongol, tornou-se um canal para a troca de bens, ideias e culturas, conectando o Oriente e o Ocidente como nunca antes. Os ecos dessa fusão cultural ainda podem ser sentidos hoje, na arte, arquitetura, culinária e línguas que continuam a testemunhar a interconexão do nosso mundo. O legado de Genghis Khan se estende além do campo de batalha e dos corredores do poder. Ele deixou um legado de liderança, um testemunho do poder da visão, determinação e da capacidade de inspirar outros a realizar coisas extraordinárias. Sua história, passada de geração em geração, continua a ressoar com pessoas ao redor do mundo, um lembrete de que mesmo os indivíduos mais improváveis podem se levantar para moldar o destino das nações e deixar uma marca duradoura no curso da história. Genghis Khan, o menino que antes vagava pelas estepes, com seu destino incerto, tornou-se uma lenda, seu nome para sempre gravado nos anais do tempo, um testemunho do poder duradouro da ambição humana, das complexidades da liderança e do fascínio duradouro do sonho do conquistador.